Só, então, seguindo aqui outras dicas do direito administrativo, já vimos as principais dicas sobre o direito administrativo. Agora, aprofundando um pouquinho, porque essa parte que a gente vai ver agora, as pessoas geralmente não estudam. E quando cai, o pessoal erra. Então, é bom vocês se adequarem aí e começar a estudar essa parte também, tá? São algumas especificações, algumas questões mais avançadas sobre administração indireta, mas o principal a gente já viu sobre administração indireta. Então, começando aqui, eu coloquei no quadro, tá? Tomara que vocês entendam aí a minha letra, mas é o seguinte: a primeira coisa, a diferença de agência reguladora e agência executiva. Quem faz parte da agência reguladora e quem faz parte da agência executiva, tá? O que é uma agência reguladora? O que é uma agência executiva? Então, quem? Primeira coisa, agência reguladora é uma autarquia, é uma espécie de autarquia, então, só que a gente chama uma autarquia em regime especial, justamente porque é uma agência reguladora, então é diferenciada. É diferenciada em que sentido? Ela tem mais autonomia. Você já deve ter visto, né, na parte de administração pública, na Constituição Federal, que é possível aumentar a autonomia. Nesse caso da agência reguladora, ela já nasce com mais autonomia. Se é uma espécie de autarquia, vocês devem lembrar que na última dica eu falei para vocês que as autarquias surgem de uma lei específica que já as cria, tá? E não precisa do registro aí, por exemplo, no cartório, tá? Então, a própria lei já criou essa autarquia, só que ela criou com mais autonomia. A própria lei já deu mais autonomia. Como a própria lei já deu mais autonomia, essa autonomia aqui também, já respondendo a de baixo, não tem prazo, que eu coloquei aqui, prazo, não tem prazo, tá? Então, por um prazo indeterminado, essa autarquia, ela vai ter maior autonomia. Então, a própria lei já deu maior autonomia a ela, tá? A própria lei já deu maior autonomia. Então, precisa de um contrato? Não precisa de um contrato, porque a própria lei já deu, né, essa autonomia. Então, é pela lei que já cria essa autarquia em regime especial, agência reguladora, que dá maior autonomia e por isso é chamada de agência reguladora. A Constituição não chama de agência reguladora, o direito administrativo deu essa nomenclatura. A Constituição chama de órgão regulador, tá? Órgão regulador. E quais são os exemplos que a gente tem de órgão regulador? A gente tem a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e tem também a Petrobras, não. E tem também a Anatel, pessoal. Temos a ANP e temos também a Anatel, que regula aí, ela tem mais autonomia justamente porque ela regula e fiscaliza esse serviço de telecomunicações e tudo, né? Então é isso, pessoal. Agência reguladora, creio que não ficou dúvida. Então é uma autarquia que já nasce com mais autonomia, porque a própria lei específica já deu essa maior autonomia. É diferente da agência executiva, porque a agência executiva é uma autarquia ou fundação pública, tá, que quer mais autonomia. Então ela não nasceu com mais autonomia, ela quer mais autonomia. E para isso, você que estuda novamente direito constitucional, já viu lá na parte de administração pública que a autonomia pode ser aumentada. E é aumentada por quê? A gente chama por meio de um contrato de gestão. Então, por meio de um contrato de gestão, a autonomia de uma autarquia ou fundação pode ser aumentada. Caso esse contrato de gestão venha a ser assinado, então essa fundação, pessoa que eu falo que tem personalidade jurídica, essa pessoa vai ter maior autonomia. Então, não é a lei que traz a maior autonomia para ela, vai ter um contrato
que vai dar essa maior autonomia para essa fundação ou autarquia, certo? Por isso chamar de agência executiva. E aqui a diferença também quanto ao prazo, é importante. Ela assina um contrato e ela tem um prazo determinado com essa autonomia. Então a autonomia dela não é por um prazo indeterminado. Ela vai ter um prazo com aquela autonomia e esse contrato vai trazer algumas especificações, alguns requisitos, por exemplo, de eficiência, ela bater algum grau de eficiência para ela manter essa maior autonomia que ela vai ter, tá ok? Então a diferença aqui é a autarquia que já nasceu com maior autonomia, aqui a autarquia, a fundação pública que busca maior autonomia. Prazo indeterminado, prazo determinado, mediante lei específica, a própria lei específica que cria já dá autonomia, aqui assina um contrato de gestão. Então essa primeira coisa que eu queria comentar com vocês. Lembrando que como é uma espécie de autarquia aqui, e como é uma autarquia ou fundação pública, então estão na administração indireta, né? Então agência reguladora e agência executiva, administração indireta. Aqui, considerações das empresas estatais. Então só trazendo algumas considerações a mais sobre as empresas estatais, tá? Primeira coisa, sobre a falência. É possível que uma empresa estatal... Quais são as empresas estatais mesmo? Empresa pública e sociedade de economia mista. Elas podem falir? Então, falência. Elas podem falir? Não podem falir. O Estado vai intervir de alguma maneira, mas não podem falir. Tá? É o que vai perguntar na prova. Se as empresas estatais podem falir? Estão sujeitas à falência? Você vai falar que não. Dirigentes das estatais, eles são estatutários? Eles seguem, por exemplo, a Lei 8.112 em âmbito federal, a 840 em âmbito distrital, por exemplo? Eles seguem o estatuto do servidor? Não. Eles são apenas pessoas que estão em regime especial junto à administração. Então os dirigentes não são estatutários das empresas públicas e sociedade de economia mista. Sobre penhora de bens, eu até comentei no último vídeo, se pode ser penhorado os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista. Em regra, podem ser penhorados, por quê? Porque esses bens das empresas públicas e sociedade de economia mista têm natureza de direito privado, certo? Então, se é de direito privado, eles seguem aí o regime de penhora normal. Eles podem ser penhorados. O que é a penhora mesmo? Eu dou esse bem no meio judicial ali como garantia de alguma questão, como pagamento, tá? Então, essa penhora é possível quando se fala nos bens das empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que se esses bens estiverem vinculados a um serviço público, então aquele bem é privado, mas está vinculado a um serviço público, esses bens passam a ser impenhoráveis enquanto estão vinculados a esse serviço público, justamente pelo princípio da continuidade do serviço público. Então, em regra, pode ser penhorado, mas se tiver vinculado a um serviço público, porque lembrando que empresa pública e sociedade de economia mista pode prestar serviço público ou podem explorar atividade econômica. Se prestar serviço público e aquele bem estiver vinculado ao serviço público, não pode ser penhorado aquele bem. Sobre a responsabilidade das empresas estatais. A responsabilidade, se prestadora de serviço público, vai ser objetiva, segue a regra geral. O que é a responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela que diz: não necessita, para que seja responsabilizado o Estado, de dolo ou culpa. Então não precisa, por exemplo, se um funcionário público com o carro público ali da instituição bateu no seu carro, não precisa provar que ele tinha intenção ou que ele tinha... Desculpa o passarinho aqui que fica fazendo barulho, mas vamos lá. Não é necessário provar
que o Estado praticou aquela ação, bateu no seu carro, com intenção ou com negligência, que o dolo é intenção, negligência seria culpa. Não precisa provar isso, só precisa provar que teve um nexo entre a causa e a conduta do agente. Então teve um anexo com a batida, com a conduta do agente ali, que ele realmente estava ali na situação de agente público, e teve a causa ali, o dano. Certo? Então só precisa provar essa relação, não precisa provar que teve intenção ou não. Então é isso, a responsabilidade objetiva. Então as empresas estatais, enquanto prestadores de serviços públicos, também respondem objetivamente pelos danos causados. Certo? Agora, é importante lembrar também que isso decorre do risco administrativo, da teoria do risco administrativo. Então a administração, ao prestar o serviço público ali, ela está sujeita a esse risco administrativo das funções dela e por isso responde objetivamente. Sobre essa questão de responsabilidade, eu posso aprofundar mais depois. Tem responsabilidade integral, tem excludentes de responsabilidade, mas não vou aprofundar agora, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então vamos seguindo aqui. Sobre responsabilidade eu dei um resumo aqui. E a última questão que eu quero falar é sobre considerações sobre consórcios. O que é um consórcio? Consórcio está dentro da administração indireta. Eu coloquei aqui uma pergunta. Consórcio faz parte da administração indireta ou da direta? Vamos responder daqui a pouco. O que é o consórcio? Quem é o consórcio? O consórcio é a junção de entidades políticas. O que são entidades políticas? A União, os estados, do Distrito Federal, os municípios. Então, por exemplo, a União se junta com o estado e com um determinado município daquele estado para um determinado fim. Por exemplo, para uma Olimpíada. Estão se juntando ali, eles podem fazer um consórcio, que é essa junção aí para um determinado fim. Então, o consórcio já é justamente para isso. Só que quando essa administração direta se junta, e a gente vai ver que para isso vai ter que assinar 2 contratos. Quando se juntam para esse fim, forma-se um ente da administração indireta. Então, a maioria da doutrina fala isso, na verdade, que o consórcio faz parte da administração indireta, logicamente se for de direito público. Respondendo aqui embaixo, consórcio é de direito público ou privado? Pode ser de direito público, pode ser de direito privado. Se for com esses entes da entidade política, deixa eu só fechar a janela aqui para o passarinho ficar fazendo barulho. Voltando aqui, consórcio. Estava falando se ele era de direito público ou privado. Consórcio de direito público ou privado? Depende. Depende do contrato. Por exemplo, empresas privadas podem formar um consórcio, se juntar para participar de uma licitação. Quem estuda a Lei 8.666, lá de 93, sabe disso, a parte de consórcio. Se for permitido consórcio público na hora da licitação, então pode ter consórcio público ou privado, aí vai ter que comprovar o compromisso e tudo. Então pode ter consórcio também privado, a junção dessas entidades privadas. Como também pode ter um consórcio público e a junção das entidades políticas, União com o Estado, junto com o município daquele Estado, para um determinado fim. A maioria da doutrina entende que esse consórcio faz parte da administração indireta. Então a gente já falou quem faz parte, tá? E depende, pode ser uma entidade política ali, são os entes federativos ali. Já falei que pode ser de direito público ou privado. Como que se dá o surgimento? Agora, vou até deixar aqui porque só falta isso. Como que se dá o surgimento de um consórcio? O consórcio público, o surgimento dele se dá através, primeiramente, de uma autorização legislativa para que
o chefe do executivo daquela entidade, a gente não falou que é a entidade que pode participar, a entidade política ou União, junto com o Estado, por exemplo, vamos supor, União com o Estado, formou um consórcio. Para formar, na verdade, eles querem formar. Para formar esse consórcio, vai ter primeiramente uma autorização legislativa. Então, em cada âmbito de cada ente vai ter uma autorização legislativa. Então, vai ter uma lei do Estado autorizando ao chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo do Estado? O governador. A assinar o contrato. Vai ter uma lei em âmbito federal para o chefe do executivo, que é o presidente da República, assinar o contrato. Então, depois da autorização legislativa, vão ter dois contratos. Vai ter um contrato de programa e vai ter um contrato de rateio. O contrato de programa seria aquele que mostra qual o processo a ser feito, o que vai se fazer, quais são as etapas para se fazer aquela atividade fim, né? Que aqui o consórcio foi para que ele existiu. Então vai ter esse contrato de programa. Justamente programa porque vai ter uma programação. Aí vai assinar. E além disso vai ter um contrato de rateio. Um contrato que vai falar quem vai pagar tanto, quem vai pagar o quê. Então contrato de rateio. Agora é importante, aprofundando. Se o chefe do executivo ele assina esse contrato de rateio sem previsão orçamentária de dinheiro, ele pratica, aí, lembrando que o chefe do executivo não pratica improbidade administrativa, né? O chefe do executivo federal, que é por conta da jurisprudência, o presidente não pratica improbidade, mas o chefe do executivo, em regra, pratica alguma questão errada aqui, né? Por exemplo, o governador, o prefeito, vai praticar improbidade administrativa se assinar esse contrato de rateio sem mostrar o dinheiro, que tem dinheiro, vai praticar uma improbidade que causa prejuízo ao erário. Então, se assinou, tem que tomar cuidado. Então, o prefeito, geralmente, que entra ali sem tantos conhecimentos, está bem sujeito a isso, né? Então, tem que tomar cuidado, é só isso aqui que a gente tem que ver, eu acho. Então, para formar um consórcio, pode ser direito público ou privado. Se for direito público, aí vai ter esses dois contratozinhos aqui, vai ter que ter autorização legislativa, tomar cuidado para assinar o contrato de rateio. E uma última questão seria que os consórcios públicos de direito público também podem ser chamados de associações públicas. Eu acho que é isso por enquanto. A gente já falou aqui a diferença de agência executiva, de agência reguladora, algumas coisas aqui que eu queria acrescentar de empresas públicas, e falei algumas coisas também sobre consórcio. É isso então. Na próxima dica, ainda não sei o que a gente vai falar, mas eu vou trazer algum tema aqui para a gente conversar. Então é isso, obrigado, até a próxima.